Olá pessoal, hoje a gente vai aprender a calcular a área de um trapézio. Mas primeiro de tudo a gente precisa saber o que é um trapézio. Já calculamos a área do retângulo e vimos que é base vezes altura. Calculamos a área do paralelogramo e vimos que também é base vezes altura. No caso do trapézio vai ser um pouco diferente. Como você pode observar aqui, essa figura é o trapézio. Ele possui uma base que a gente vai chamar de base maior, uma base que a gente vai chamar de base menor e uma altura. As características de um trapézio são: ele é um polígono convexo, ele é um quadrilátero, ou seja, possui 4 lados. O lado AB é paralelo ao lado CD. Essa é uma de suas principais características. Ele só possui 2 lados paralelos, 2 lados opostos paralelos. Os outros 2 não são. Então, AD não é paralelo a BC. Veja, AB, duas barras, significa paralelo a CD. AD, duas barras cortadas, significa que não são paralelas a BC. Então, AB é paralelo a CD, mas AD não é paralelo a BC. O que é que a gente vai fazer para saber como calcular a área de um trapézio? Bom, nós vamos precisar de um outro trapézio, só que é o trapézio ABCD de cabeça para baixo. Como assim? A gente simplesmente gira ele. Vamos dar uma olhada de como fazer isso. Olha só. Temos aqui os dois trapézios. Então, se a gente rotacionar um deles da seguinte forma, veja, nós obtemos exatamente o mesmo trapézio, só que de cabeça para baixo. Eles encaixam, certo? Então, foi isso que foi feito aqui. E agora, vou chamar esse ponto de E e esse ponto de F. O que é que a gente vai fazer? Vamos unir esses dois. Vamos unir eles. De modo que nós obtemos um paralelogramo. Vejam, a figura que a gente obteve é exatamente um paralelogramo, que a gente já sabe como calcular a altura, não é? Ou melhor, a área. A base dele maior vai ficar aqui em cima e a base menor vai ficar aqui embaixo. Já que a gente virou ele de cabeça para baixo e juntou, eu só marquei aqui a base maior, que agora ficou em cima, e a base menor, que ficou embaixo. Com isso, a gente pode calcular a área desse paralelogramo, certo? Como? Do jeito que a gente aprendeu na aula anterior, a gente sabe que a área de um paralelogramo é base vezes altura. Quem é a base desse paralelogramo? É a base maior mais a base menor. É esse comprimento todo, de D a F. E quem é a altura? É A. Então a área desse paralelogramo é base maior mais base menor vezes a altura, que é a base dele vezes a altura. Mas como a gente quer saber a área do trapézio, e esses dois trapézios são iguais, significa que se a gente dividir a área desse paralelogramo por 2, a gente obtém exatamente a área do trapézio, aliás, certo? Então, vamos fazer isso. Dividindo por 2, a gente tem exatamente a área do nosso trapézio. E é assim que você calcula a área de um trapézio. Você vai somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2.
Vamos ver um exemplo. Antônio possui um terreno retangular, o qual possui 20 metros de largura por 45 metros de comprimento. A área destacada de verde é o pasto que ele cercou para o gado. Já as áreas amarelas ele aproveitará plantando milho. Determine, letra A área do pasto, e letra B, a área total do plantio de milho. Então, o que a questão quer é saber a área que ele vai usar para o pasto e a área total que ele vai usar para plantar milho. Ou seja, essas duas áreas amarelas. A área verde, pasto, a área amarela, milho. O terreno possui 20 metros de largura, 45 de comprimento, e essa parte aqui, 25 metros. Se você olhar para a parte verde, você pode observar que a gente tem um trapézio. Por quê? Se eu disse que o terreno é um retângulo, ou melhor, se a questão diz que o terreno é um retângulo, significa que esses lados são paralelos. Esses dois aqui não são, mas esses dois são. Então a gente tem dois lados paralelos. Significa que a gente tem de fato um trapézio, onde essa é a base maior, que mede 45 metros, e essa é a base menor, que mede 25 metros. E quem vai ser a nossa altura? 20 metros. Para você tentar resolver, dê uma pausa e tente fazer. Se você não conseguir, ou se você conseguir chegar a um resultado, aí você dá um play no vídeo e continua para ver a solução, certo? Então vamos ver a solução da letra A. Olhe bem, qual é a área do pasto? O terreno tem 45 metros de comprimento. Essa é a base maior do trapézio, ou seja, do pasto. Tem 25 metros de base menor, exatamente a base menor do trapézio, que é o pasto. E a altura do trapézio é justamente a largura do terreno, ou seja, 20 metros. Então, colocando na fórmula que a gente viu, ou seja, nessa, a gente soma a base maior com a base menor, multiplica pela altura e divide por 2, a gente tem o seguinte: 45 mais 25, 70 metros, vezes 20 metros, e continua dividindo por 2. 70 metros vezes 20 metros são 1.400 metros quadrados, que dividido por 2 são 700 metros quadrados. Então, a gente achou a área do pasto. Então, na letra B, o que é que a gente vai fazer? Ora, o nosso terreno é retangular. Se a gente sabe a área do pasto, para saber a área total do milho, basta então tirar da área do terreno total exatamente a área do pasto e vai sobrar só as duas áreas amarelas, que é a do plantio de milho. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A área do plantio de milho é a área do terreno menos a área do pasto. Qual é a área do terreno? Se você olhar aqui, a área do terreno é a área de um retângulo. Base vezes altura, 45 metros vezes 20 metros, ou seja, 900 metros quadrados. Então, a área do terreno são 900 metros quadrados, menos 700 metros quadrados, que é justamente a área do pasto. Isso nos dá 200 metros quadrados. Então, a área do pasto é 700 metros quadrados e a área do milho, 200 metros quadrados. Se a gente somar as duas, dá exatamente a área do terreno todo. Com isso, a gente finaliza a aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.